É. O meu encontro com Cristo foi no pior dia da minha vida. Eu fui deixado pela minha mãe com 7 meses. Eu vou contar um pouco a timeline aqui para vocês entenderem como que foi o encontro e por que que foi tão importante. Com 7 meses, a minha mãe me abandona, vai embora para outra cidade, casa e me deixa junto com alguns familiares aqui na cidade de Campinas. Os meus avós maternos começam a cuidar de mim. Em 88, o meu avô materno morre num acidente de carro. Em 95, a minha avó materna morre num atropelamento na Campinas Montemor. Nesse momento, tudo que eu tinha foi retirado. E gerou em mim uma grande insatisfação. Que o primeiro processo do enlutado, o primeiro processo da pessoa que está em luto é a negação. Você não aceita. É basicamente quando se corta um membro do teu corpo, você não aceita e você sente como que aquele corpo estivesse ali e a qualquer momento aquilo ali fosse acordar e fosse uma mentira. Então eu vivi muito tempo assim, eu vivi muito tempo enlutado, mais do que devia. E durante esse processo de 3 meses eu fiquei isolado. Morava num bairro periférico aqui na cidade de Campinas e um amigo teve acesso. E esse amigo foi lá me chamar para ir comer um pão com carne. O convite para o gordo foi pão com carne na igreja. Se ele falasse, vamos lá que Jesus vai te salvar, vamos lá que Jesus vai tirar dessa, talvez eu não iria. Mas ele falou assim, vamos lá que vai ter um pão com carne. E o gordo falou, demorou. Já estava 3 meses dentro de casa, gostava muito desse amigo, ele era o único que tinha acesso ali com frequência e fui. Além do pão com carne, eu comecei a gostar da professora da escola dominical. Então eu já ia para a escola dominical. Você gostou porque ela ensinava bem? Não, gostei porque ela era bonita. Ah, tá. Entendi. Só que eu tinha 12 anos, eu era hoje meia na canela é moda de novo, mas naquela época os meia na canela eram os chave, né? E não era meia bonitinho igual hoje, era meião de futebol, sabe? Então eu era chavoso, né? A moleque da quebrada, e comecei a gostar. Só que a professora tinha um noivo que dava aula com ela junto na EBD lá, né? Aí o que aconteceu? Comecei a me envolver com a igreja no intuito do pão com frango e da professora que eu comecei a gostar. Só que teve um dia que eu tive um encontro. E foi numa sala, uma sala pequena, tinha ali pelo menos umas 15 pessoas, e foi ali que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já estava indo para a igreja, eu não era batizado nas águas, e me veio um desejo, como que se estivesse explodindo dentro de mim, falar nas línguas estranhas, e eu meti o louco, falei mesmo. Falei, meu, o que é esse negócio? E comecei a soltar as línguas lá e comecei a me encher. Né? Aí eu tive alguns mentores. Né? Hoje eu entendo que são mentores. Na época eu entendia que eram pessoas que queriam o meu bem. Começaram a me empoderar. Né? Pô, você fala bem, você conversa bem. Mas até então, gente, eu não tinha ninguém na minha família que ia na igreja. Eu não tinha nenhum pastor, porque normalmente isso aí é herança. A mãe é pastor, o pai é pastor, vem transitando. E eu não tinha ninguém. Todo mundo era católico ou espírita na minha casa. E quando eu comecei a me interessar, eu tive a resistência. Pô, por que crente não? E a minha família tinha resistência a crente. Porque crente para eles era os crentes do domingo de manhã que batia na porta lá, né? Que a gente sabe muito bem quem são os crentes do domingo de manhã. Agora nós se tornou os crentes do domingo de manhã. Só que a gente não bate na porta. Né? Sim. Então, nesse processo, eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar em Deus e fui passando as fases. Né? A primeira vez, aí já entrando dando a resposta daquilo que você perguntou, que eu me interessei por um cargo de liderança foi na Igreja do Nazareno. E na Igreja do Nazareno há um processo de liderança democrático. Como que funciona lá? Olha, se você quer se tornar líder, então você vai ter que fazer o quê? A gente vai dar o teu nome e as pessoas vão votar. E tinha naquele dia 19 pessoas. Eu já contei isso algumas vezes, vocês já sabem aqui, inclusive minha esposa está lá em casa, já sabe dessa história. Aí tinha 19 pessoas. E eu também votava. Aí beleza, começou a contar, tava eu e o Murilo disputando o cargo de liderança. Primeira vez na minha história que eu fui concorrer a qualquer cargo de liderança. Foi lá na Igreja Nazarena para ser líder de jovens.
E vai lá, 1 Murilo, 2 Murilo, 3 Murilo, 4 Murilo. Eu falei, não, ainda dá. Não chegou no meio a meio, né? Se chegar no meio a meio vai ter desempate. Se for 9, já era. 15 Murilo, 1 Zé. 16 Murilo, 18 Murilo, 1 Zé. Nossa, você... Quem votou no Zé? O Zé. E a esposa, que na época era namorada, votou no Murilo. No final das contas, foi o primeiro trauma que eu tive. Não sirvo pra isso. Não é pra mim. Eu lembro que eu saí igual criança. Por isso que eu tenho hoje bronca de mimimi, porque eu fui muito mimimi. Sentei sabe, igual criança, sentei na calçada da Nazareno, naquela posição que quase coloca a cabeça no meio das pernas, e falando assim, por que o Senhor fez eu passar essa vergonha? Olha o papo desaforado com Deus, a oração desaforada. Saindo dali, eu fui conversar com o chaveiro, que era o lugar onde eu trabalhava, ele é cristão, e ele falou assim, desencana com isso aí, não é pra ser, e acabou. Você trabalhou no chaveiro? Trabalhei no chaveiro. Entendi agora. Entendeu? Algumas coisas. Por isso que eu falo muito de chaves, né? Algumas chaves. Agora eu tô andando com micha. Ela vai trocar, não vai ser mais chave. Micha abre tudo. A chave tem lugar que não abre. Aí beleza, fui lá, ele ressignificou minha mente do jeito dele, quebrada também. Falou, mano, para de chorar, o bagulho não é pra você. Porque sempre foi muito assim na periferia. Não tem... não tem. Papo reto. Papo reto. Aí beleza, né? Aí fui para uma outra igreja, aliás, continuei na Nazareno, e foi lá que eu comecei a trabalhar com os jovens. Mas uma coisa interessante, eu nunca fui eleito líder. Quando eu comecei a trabalhar com os jovens lá, foi uma ocasião que transitou pastor, né? E eu estava lá. E eu comecei a fazer culto durante 1 ano para 3 pessoas. 1 ano ia 3 pessoas no culto de jovens. Eu, a minha esposa e um casal de amigos. Aliás, eram 4. Eu conheço essa história. Né, Paulão? Ariane? Eram os 4. Até que chegou um dia que Deus virou a chave. Literalmente, virou uma chave. E começou a ter 160 jovens lá. Aí, quando você não está fazendo... Quando você está fazendo, mas você não tem destaque, você está numa boa. Mas a hora que você começa a destacar, o ditado que prega o que se destaca é tomar martelado, é uma realidade, infelizmente, em qualquer campo, seja profissional, eclesiástico, qualquer um, familiar. Então aí me transicionaram, me retiraram, né? Me colocaram de escanteio, comecei a cuidar de outras coisas lá na igreja, até que eu decidi sair, né? Mas eu saí e fui para uma outra igreja. Tinha ficado 13 anos nesse lugar. Fui lá e fui para uma outra igreja. E nessa outra igreja eu comecei também a fazer o trabalho. E foi lá que eu recebi a unção pastoral. Então, num determinado momento da minha vida, eu comecei a acreditar nisso. Que eu tinha esse chamado de liderança. E isso acabou potencializando para a minha vida profissional. Porque aí eu me tornei coordenador, me tornei supervisor, comecei a subir dentro da multinacional que eu trabalhava. Então, foi uma coisa puxando a outra, né? Começou o interesse dentro da igreja e depois eu comecei a me tornar esse líder que hoje eu sou, baseado em experiência, baseado na escola da vida. Fiz formações, fiz pós-graduações, mergulhei, mas eu acreditei. Tá? Inicialmente pareceu que foi algo meio que de supetão, mas as coisas começaram a acontecer. E até que eu cheguei e entendi que realmente eu estou aqui para cuidar de pessoas, para liderar.